Olá, pessoal! Como prometido para vocês, eu elaborei essa videoaula sobre redes neurais artificiais, que é uma aula bem prática que vai ajudar vocês a fixarem fixarem os conceitos, né, sobre redes neurais artificiais e vocês aprenderem a projetar uma rede neural artificial do tipo Perceptron simples. Então, esta aula é uma aula bem prática mesmo, então aquelas pessoas que não conseguiram entender, né, o funcionamento de um RNA do tipo Perceptron simples vão entender, eu espero que vocês entendam agora. Então, inicialmente eu fiz para vocês um roteiro, um pequeno roteiro, né? Inicialmente, nós vamos ver um problema bem simples, né? Um pouco semelhante com os problemas que nós vimos na sala de aula. Em um segundo momento, nós faremos a conversão dos dados nominais para dados numéricos, né? Os dados da tabela. Em seguida, nós faremos a arquitetura da nossa RNA Perceptron simples. Depois, nós vamos relembrar um pouquinho dos componentes de uma RNA. E, finalmente, nós treinaremos, né, a nossa rede neural. No finalzinho, nós temos algumas referências, né, alguns livros que nós até mesmo já conhecemos. Então, pessoal, o problema, né, um problema bem simples, é de projetar uma rede neural artificial, né? E o nosso problema ele é bem simplesinho mesmo. Então, se nós temos uma tabela, certo? Nessa tabela, nós temos 8 indivíduos, né? Todos são representados como nominais, né? Dados nominais, e 2 classes. Alguns desses indivíduos são graduados ou graduadas, e outros são mestres ou mestras, certo? Então, assim, um problema que apresenta 8 exemplos, né? E 2 classes, né? Vendo isso como um pequeno conjunto de dados, certo? Então, e nós temos que projetar um RNA do tipo Perceptron simples para aprender a partir dos exemplos dessa tabelinha aqui, certo? Então, inicialmente, pessoal, vocês lembram que nós vimos em sala de aula que nós temos que fazer uma conversão dos dados nominais da nossa tabela para dados numéricos, certo? Mas como que a gente vai fazer essa conversão? Então, inicialmente, né, vamos ver, a gente sabe que com quantos bits consegue se representar até 8 valores nominais. Então, nós sabemos que 2 valores nominais, cada um deles pode ser representados por um único bit, certo? Então, por quê? Um único bit, ou seja, um valor nominal vai ser 0 e o outro vai ser 1. Mas por que nós temos que fazer essa conversão dos dados nominais para dados numéricos? Porque redes neurais artificiais, elas só trabalham com números, certo? Com valores numéricos. Então, por isso que nós temos que fazer essa conversão. Então, 2 valores nominais, nós conseguimos representar eles com um bit. Um vai ser 0 e o outro vai ser 1. 4 valores nominais, né? Com 2 bits. Então, eu coloquei aqui 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Porque, assim, quando no caso, o expoente, ele vai indicar a quantidade de bits que aquela quantidade, aqueles valores vão representar, certo? Então, no caso de 4 valores nominais, cada um deles vai ser representado por 2 bits, certo? Faz essa tabelinha verdade, que fica bem direitinho. No caso, o primeiro vai ser 0, 0, o outro 0, 1, o outro 1, 0 e o outro 1. E é o que nós queremos, né? Neste caso, né, é o que nós queremos, 8 valores nominais, cada um deles pode ser representado por 3 bits. Então, estão todos eles aqui, que é o que a gente precisa, né? Então, a gente conseguiu o que a gente queria. E assim por diante, né? Então, pessoal, após a conversão, ficou dessa maneira. Eu fiz essa tabelinha aqui para mostrar como ficou a conversão. Então, em ordem, né? Eu coloquei em ordem, né? Cada um dos indivíduos, né? No caso, cada um das pessoas da tabela vai ser representado por um valor numérico, né? Um valor binário, nesse caso. Inês 00, Joaquim 001 e assim por diante, né? E, no caso, a gente não pode esquecer também da nossa tabela, né? Da classe, né? Existem 2 classes, né? Que ou é graduado ou graduada, ou mestre ou mestre. Então, a gente pode
como a gente só tem dois valores nominais, né? Duas classes, a gente pode representar cada uma delas com um único bit. Uma vai ser 0 e a outra vai ser 1, né? Eu coloquei dessa maneira. Então, pessoal, após ter feito essa conversão, né, de dados nominais para dados numéricos, nós podemos obter essa seguinte tabelinha aqui. Nós obtemos a seguinte tabela, certo? Após essa conversão. Então, assim, a rede neural precisa de valores numéricos. O que nós fazemos? Nós podemos agora já projetar, né, no caso, criar, neste caso, né, criar a arquitetura da nossa rede neural. Então, como a gente sabe que cada indivíduo, ou seja, cada entrada vai ser representada por 3 bits, então o que nós podemos fazer? Então, nosso perceptron simples, ele vai ter, na camada de entrada, ele vai ter 3 neurônios, né? 3 entradazinhas, né? Que é 1, 2, 3. Então, x1, x2, x3. Mas por quê? A gente já sabe, já vou falar mais uma vez. Porque cada um dos valores, né? Cada um dos exemplos são representados por 3 bits. Então, o que a gente faz? A rede neural do tipo Perceptron simples vai ter 3 entradas e uma saída, né? Uma saída por quê? Porque cada classe é representada por um único bit, né? Ó, um único bitzinho. Então, nós só teremos um neurônio na camada de saída, certo? Então, a gente já sabe a arquitetura, né? A gente vai ter as entradas, cada entrada vai ser multiplicada por um peso sináptico, tudo que a gente já viu em sala de aula. A gente vai ter que fazer uma soma, no caso, a soma do produto de cada entrada por cada peso sináptico equivalente, e no final somaremos com o produto entre o bias e o peso sináptico do bias, não é isso, pessoal? E o valor que a gente obter, no caso, o zinho aqui, ele vai ser, a gente vai aplicar, ele vai ser o domínio, no caso, da nossa função de ativação, certo? Que vai gerar uma saída. Ok, então, já estando feita a nossa arquitetura da nossa rede neural, a gente vai relembrar alguns conceitozinhos que nós já vimos, né? Então, para poder começar a fase de treinamento. Então, alguns componentes que nós devemos lembrar da rede neural. A gente sabe que na rede neural do tipo Perceptron simples, nós vamos ter que ter um vetor com sinais de entrada, né? No nosso caso, nós temos um vetor que vão ser de 3 posiçõezinhas, né? E cada uma das nossas entradas vão ter 3 bits, né? Um vetor de pesos sinápticos, né? Que a gente vai ter que iniciar com qualquer valor, mas nós decidimos que nós vamos inicializar com 0, né? Lembram disso, acredito que vocês lembram. O bias, que a gente assumiu que ele vai ser 1 mesmo, que o bias a gente sabe que ele evita o aumento progressivo. O peso sináptico do bias, que a gente também vai inicializar ele com 0, certo? Pode inicializar com outro valor? Pode, mas vamos inicializar com 0, certo? Seguir o que a gente viu até agora. Após isso, nós temos a função combinador, que é aquele somatório, né? Que fica o somatóriozinho, que a gente vai realizar uma soma ponderada entre cada entrada, entre o produto de cada entrada e seu peso sináptico equivalente, e somaremos com o produto entre o bias e o peso sináptico do bias. A função de transferência, né, que nesse caso nós vamos utilizar nessa videoaula, nós vamos utilizar a função degrau, né, que é uma função linear, porém nós poderíamos utilizar qualquer outra função linear, assim como também funções não lineares, certo? Então, o cálculo do erro, a gente sabe, né, o ET, nesse caso o erro, ele vai ser a classe, como nós estamos trabalhando com aprendizado supervisionado, então vai ser a classe, o cálculo do erro vai ser dado pela diferença entre a classe desejada, né, que é a que está no conjunto de dados, e a classe predita pela rede neural. Depois, para poder ajustar os pesos sinápticos, nós vamos utilizar o algoritmo de aprendizado regra delta, certo? Isso em outros algoritmos de aprendizado existem, mas nós vamos utilizar a regra delta. E a gente vai assumir que a nossa taxa de aprendizado, o n estranho, ele vai ser 1. Ok, pessoal? Pronto, acho que está relembrado. Então, pessoal, vamos começar o treinamento. Eu reorganizei aqui tudo para a gente
começar a nossa fase de treinamento. Então, a gente já fez a arquitetura da nossa rede neural, do nosso perceptron simples, né? E para poder começar o treinamento, nós temos que escolher um dos exemplos do nosso conjunto de dados, certo? Então, assim, nesses exemplos, a gente tem os nossos 8 indivíduos, já está tudo já convertido, e suas classes equivalentes. Então, inicialmente, nós vamos escolher o exemplo 000. E ao escolher o exemplo 00, nós vamos ir substituindo na classe, né? Então, a gente inicializou, né? Já, voltando um pouquinho, nós tínhamos inicializado o vetor de pesos sinápticos, o bias é 1, né? A gente assume que é 1, o peso do bias é 0, certo? E a gente escolheu o exemplo 000. Então, a gente vai começando a substituir tudo na nossa rede neuralzinha. Então, substituímos as entradas, depois os pesos sinápticos de cada uma das entradas, o bias, o peso sináptico do bias, certo? E a gente vai começar agora o treinamento, certo? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Soma, faz a somazinha ponderada. Vamos lá. Então, inicialmente, a gente tem essa expressãozinha e a gente vai abrir ela todinha, né? A gente abre, vai ficar x1 vezes w1 mais x2 vezes w2 mais x3 vezes w3 mais o produto entre o bias e o peso sináptico do bias. Substitui tudo, né? Nesse caso, 0 vezes 0 mais 0 vezes 0 mais 0 vezes 0 mais o bias, que é 1, multiplicado pelo seu peso sináptico do bias. Certo? Então, a gente consegue o valor 0. Então, substitui, né, o uzinho pelo 0 e testa na função de avaliação. Então, assim, a gente sabe que a nossa função de avaliação, não, função de transferência ou função de ativação, ela é uma função do tipo degrau, certo? E a saída dessa função, ela vai ser 0 se o domínio, nesse caso, u foi menor do que 0, e vai ser 1 se u for maior ou igual a 0. Então, nesse caso, como u é igual a 0, a saída vai ser, né? Como u a saída vai ser 1. Não é isso? Ó, g de 0, porque 0 é maior ou igual a 0. Então, a saída vai ser 1. O y vai ser 1, a saída da nossa rede neural. Então, pessoal, o que a gente faz? A gente já sabe que ela errou, né? Ela entrou com 0, com o exemplo 000, e ela deveria retornar a classe 0. Mas ela retornou a classe 1. Mas, primeiramente, nós temos que fazer o cálculo do erro. Certo? Então, o erro vai ser a classe desejada menos a classe que foi predita, né? Que foi encontrada pela rede neural. Então, a gente subtrai, né? A classe desejada, no caso, é 0. Subtrai da classe que foi predita pela rede, que é 1. E o erro vai ser menos 1. Então, o que, que nós fazemos? Nós, como o erro foi menos 1, nós vamos começar a aplicar. Vamos verificar. Porque, assim, quando o erro é 0, então a rede neural ela aprendeu aquele exemplo, né? Mas ela acertou, na verdade, né? Ela acertou aquilo. Porém, quando ela não é 0, então ela errou, né? Então, nesse caso, a gente vê se o erro foi igual a 0, a gente tem essa condiçãozinha, então a RNA acertou. E a gente ajusta os pesos sinápticos e escolhe outro exemplo. Porém, se o erro não for igual a 0, a gente faz o ajuste dos pesos sinápticos e continua neste exemplo, né, no caso 000, até que a RNA acerte. Né? Então, a gente sabe que ela errou, não é isso? E a gente vai fazer o ajuste dos pesos sinápticos, né, para poder tentar acertar esse exemplo. Então, a gente sabe que a gente utiliza a regra delta, né, o algoritmo de aprendizado, para ajustar os pesos sinápticos é a regra delta, e a gente considera que a taxa de aprendizado vai ser igual a 1. Então, substituindo tudo, a gente vai atualizar cada um dos pesos sinápticos, tanto W1, W2, W3 e o peso sináptico do bias. Então, vamos atualizar o W1. Então, W1T1 recebe o W1 anterior, mais a taxa de aprendizado vezes o erro, vezes a entrada equivalente a W1, né? Que no caso está aqui, certo? Então, substituindo tudo, o peso sináptico anterior, né? Era 0, o W1 era 0, soma com a taxa de aprendizado, vezes o erro, que é menos 1, vezes
a entrada que é equivalente, que é zero.